como funciona a lavagem cerebral do bolsonarismo nas pessoas. Provavelmente você já se perguntou, como é possível alguém ainda apoiar o Bolsonaro? Como é possível tanta gente apoiar o Bolsonaro? Como é possível alguém ainda acreditar nisso? Quem apoia esse cara só pode ser mau caráter. Ao mesmo tempo, você também já deve ter encontrado gente que não sabia de coisas óbvias desse governo. Tipo que ele confessou corrupção, tipo que ele já teve membros do seu governo preso, que o escândalo do Bolsolão tem potencial para ser o maior da história do planeta, e tem gente que não sabe nem as piores falas dele durante a pandemia. Sim, tem muita gente perversa, mas tem outros milhões que recebem outro Bolsonaro. E sem entender como isso acontece, você vai entender menos ainda como desradicalizar, desfanatizar alguém, ou quem sabe virar voto de um indeciso. Então eu vou te dizer sem enrolação. E se eu te contar que existem muitos Bolsonaros? E se eu te contar que Bolsonaro é uma figura personalizada para cada um de seus públicos? E se eu te contar ainda que existe um Bolsonaro feito especialmente para os cristãos, outro para os gamers, outro para os pais e mães de família, e um Bolsonaro feito só para você? Sim, é assim que a extrema-direita funciona, por capilaridade e multidiscursos. Se isso te gerou curiosidade, fica comigo que eu vou te explicar essa história. Lá na época do pós-Segunda Guerra, muitos teóricos gastaram anos para entender como raios um autoritário consegue mover uma nação inteira, prometendo esperança mesmo promovendo caos. E ainda... Autoritário não, né? O fascista. Assim, conseguindo apoio de diferentes setores. Theodor Adorno, grande intelectual alemão da comunicação e propaganda fascista, enumerou duas características psicológicas que esses líderes usam para domínio das massas. O primeiro é que o discurso é sempre personalizado. O líder não fala ao povo como um todo, apenas ao seu povo, e grande parte do tempo serve apenas para continuar fanatizando sua base. E para isso é comum a utilização de uma força dupla na estética desse líder sobre si e seus inimigos. Ele é ao mesmo tempo um homem comum, simples, e também um gigante contra o sistema, um lobo solitário, ao mesmo tempo tem superioridade e é um escolhido, enquanto transparece não saber e nem entender sobre nada. Que é aquela brisa do Bolsonaro, leite condensado, né? Essa falsa impressão de um homem simples, que, eu não sei de nada, olha aqui como eu sou normal, como eu sou um homem sincero. Tudo para esconder essa face nefasta que ele representa do fascismo, né? Fazendo isso, segundo Adorno, ele gera coesão do grupo. E por isso, o líder continuamente prega que está promovendo uma batalha contra uma força imaginária e que é por isso que ele é perseguido por todos. Logo, exige-se sacrifício do seu povo para defendê-lo, criando assim uma revolução às avessas. Os guiados se sentem parte de um processo e acreditam piamente que estão lutando contra uma força imaginária fantasma, porque são abastecidos disso a todo momento. Porque é um processo de politização à extrema-direita, né? Querendo ou não, o fascismo ele acaba criando um elemento de uma certa identidade social, né? Calcada, sobretudo, nos valores que historicamente constituem aquela nação, né? Esses valores que servem para poder reafirmar a dominação da classe dominante sobre a classe dominada. Aí não é à toa que o bolsonarismo é profundamente racista, misógino, odeia pobre, odeia trabalhador, odeia LGBT, odeia tudo isso. Porque todos esses elementos são elementos produzidos pela ideologia dominante para tornarem o processo histórico de desenvolvimento do Brasil muito para constituir a dominação brasileira, né? E aí existe esse reforço nesse processo ideológico justamente porque não há um debate sobre classe em relação a isso, né? Ou é um debate muito capturado pelo liberalismo em muitos sentidos. Então a gente percebe que existe essa necessidade de reafirmação desses valores para que você possa não entrar em contato com as contradições, né? Para que você não entre em contato com todos esses processos que advêm das contradições da dominação da classe dominante, tá ligado? Então por isso que o homem que muitas vezes segue o Bolsonaro, né? E eu acho que essa é a base ideológica dele mais forte, é geralmente um homem trabalhador, pai de família, classe média, branco, hétero, super hétero, né? 100% hétero, porque o Bolsonaro ele reflete esses valores, né? Ele continua falando sobre isso. Então isso é um elemento fundamental, né? Você criar uma dimensão que o trabalhador, a mulher, o negro, o LGBT é o outro, é o estranho, é aquele que destruiu o nosso modo de vida. É aquele que destruiu o nosso modo de vida. E ele precisa ser suprimido, ele precisa ser eliminado, ele precisa ser colocado no seu devido lugar. Discursos contra o establishment, contra o sistema, foram muito importantes em 2018 para distanciar o Bolsonaro dos seus 30 anos na política e gerar esse líder messiânico que quase morreu pelo povo e essa besteirada toda. No tempo das redes sociais, isso piorou e escalou muito. Porque agora existe literalmente uma fórmula das redes para criar candidatos personalizados para cada público. Como o fascismo é uma
coxa de retalhos, ele não tem nenhuma coerência interna e sua única preocupação é o poder total. Não, a coerência interna é que o fascismo ele é um instrumento de dominação da burguesia, né? É um instrumento de dominação em que essa aparência do Estado democrático de direito que a burguesia se sustenta no Estado burguês é desfeito, né? Justamente porque as contradições estão acelerando, então todos os ritos democráticos, a lei, os tribunais e tudo isso é simplesmente descartado, jogado fora para depositar no fascismo, nas massas fascistas, essa liderança, né? Essa possibilidade da burguesia prolongar seu domínio. E assim, pouco importa que ele é um cristão pró-arma, ou um defensor da família que já se separou 3 vezes, ou um combatente da corrupção cheio de escândalo nas costas. Essa comunicação com públicos antagônicos entre si é o que tem feito a extrema-direita se unir ao longo da história, não é de hoje. Faz pelo menos 25 anos, ou seja, desde o início da comunicação online, que tem gente testando isso em larga escala desse jeito. Nos anos 90, um empresário italiano passou a fazer o seguinte teste. O que aconteceria se depois de postar notícias em seu blog, ele passasse a encher os comentários com muitas contas diferentes postando a mesma opinião dentro do debate? Sabe o que aconteceu? Em 2 postagens iguais, postadas em diferentes momentos, os comentários que predominaram conseguiram criar o consenso da opinião do resto do fórum. Eles começaram a perceber então que no mundo online era possível criar consensos com poucas contas online, dominando um grupo de pessoas por uma razão simples: aprovação social. Seres humanos tendem a concordar com o que a maioria já concorda. E esse empresário era Roberto Casaleggio, que evoluiu tanto seu experimento que fundou junto do comediante Beppe Grillo o MS5, o movimento 5 estrelas da Itália, que elegeu um primeiro-ministro e refundou a extrema-direita nesse país. Então, né, é aquela coisa, é o projeto da ideologia dominante. Eu acho que as pessoas têm essa tendência, né, de concordar e tal, justamente porque não são politizadas, né, ou porque passaram por despolitização. Então as pessoas não são levadas a refletir sobre essas questões, ou são levadas a refletir de uma forma meio torta, né? De uma forma que essa alienação possa seguir, tá ligado? Em 2010, tudo na base de um partido algoritmo. Sim, suas opiniões eram inteiramente fundadas na coleta de dados de eleitores sobre a satisfação de suas demandas, independente de qualquer base ideológica. E aí dane-se. Se numa semana os dados indicavam ser a favor do aborto, eles eram a favor do aborto. Se a maré virava, eles também viravam. Não importa. O importante era ganhar espaço e poder. A personalização, que é um instrumento vendido como propaganda positiva, ou seja, algo feito para você, na prática de mercado significa a possibilidade de criar propagandas cada vez mais nichadas de um mesmo produto com mentiras personalizadas para você. E é essa mesma dinâmica de como as Big Techs ganham dinheiro, né? É muito sobre como personalizar anúncio, como personalizar propaganda, e aí você vai sendo retroalimentado. É como se a rede social retroalimentasse essa dinâmica de bolha, tá ligado? Pense comigo, na época da velha imprensa, a mensagem... Mandaram uma pergunta boa. Por que ideologia dominante, acho que classe dominante seria melhor, permite partido comunista pela ilusão da democracia? Não, é porque, na verdade, a permissão da existência ou não de partidos comunistas ou de partidos de trabalhadores que querem subverter essa ordem são frutos da mobilização dos trabalhadores, que se organizam ou legalmente ou clandestinamente. Mas vamos lembrar, por exemplo, que o PCB, durante seus 100 anos de história, ficou mais tempo na ilegalidade do que na legalidade. Então, a partir do momento que essa organização proletária passa a se tornar uma ameaça para o Estado burguês, aí ele anula, aí ele proíbe que ela exista. Então é sempre esse jogo pra dar essa aparência democrática, tá ligado? Que o candidato tinha na TV era muito curta. Você só tinha 1 ou 2 minutos na propaganda e o tempo do debate. Então não dava pra falar direcionado. Olha aí. A tática de comunicação era outra. Antes, cada líder político até conseguia enviar mensagens específicas para certos tipos de público, mas ele precisava fazer isso publicamente, para todo mundo ver. Agora, para criar um nicho... Caralho, rolou um momento lulista foda aí, hein? Porra. Basta um celular, conhecimento de algoritmo e muita grana para direcionar o seu... Nossa, essa dele bebendo leite é muito nazi, velho. Nossa, é muito, muito nazi, pelo amor de Deus. Público perfeito. Ou você acha que é à toa que o Kim Kataguiri ganhou fazendo isso? Ele sabe que não precisa chegar a todo mundo. Basta o suficiente para ser eleito. Com modulação de dados, você consegue especificar o seu tipo de público. Tá entendendo o que é mais um exemplo? Na campanha de 2016 de Donald Trump, aconteceu a mesma coisa. Nas suas redes sociais, se você fosse republicano, receberia um tipo de mensagem. Democrata, outro. Se for... E é aquela coisa, o escândalo da Cambridge Analytica que envolveu o Steve Bannon e envolveu o Facebook, é de justamente como o Facebook vendeu seus dados para que houvesse um processo de meio que de manipulação eleitoral do Partido Republicano para eleger o Donald Trump. Procurem essa história depois da Cambridge Analytica, pra gente entender, né, que as Big Techs, as redes sociais, os espaços da democracia e da liberdade de expressão
Não, são espaços controlados por grandes conglomerados, são espaços controlados por empresas que têm interesses econômicos por trás, tá ligado? Então não tem essa. Tipo, o Mark Zuckerberg tá cagando se o Steve Bannon ia falar um monte de merda anti-vacina, ia falar um monte de merda de discurso supremacista, tá cagando. Desde que pague pra ele, tá bom. Se fosse pai de família republicano, um tipo. Se fosse pai de família democrata, outro. Se fosse pró-Hillary Clinton, receberia propaganda de como Bernie Sanders seria uma opção melhor. Se fosse mais radical, pró-Bernie Sanders, receberia mensagem de como Hillary é ruim, forçando a anulação do seu voto. Tá entendendo? É mexer com todo o espectro político de uma vez, não só do seu candidato. Ou seja, até o estímulo ao voto nulo e o desestímulo de voto em um candidato foi levado em conta no disparo de mensagens. Minar votos de um candidato também ajuda o outro concorrente. E no Brasil, passamos pela mesmíssima coisa. Existe uma gama infinita de Bolsonaros. No grupo dos evangélicos, o Bolsonaro é personificado pela Damares, aquela que luta numa batalha espiritual contra o mal. E essa é a tônica: distribuir teorias conspiratórias. Existe também o Bolsonaro liberal, personificado nas mentiras de que Paulo Guedes é um bom ministro. Aqui as mensagens vão no sentido de mostrar que a máquina do Estado diminuiu, de que o corte de verbas na educação, na verdade, significa enxugar os gastos. Enfim, no grupo das armas, Bolsonaro é um soldado combatente. No grupo da família, é um pai bem casado. E até em grupos de gamers, incels, comediantes e outros grupos jovens, ele hora ou outra manda um salve e faz alguma comunicação via memes. E para vários outros, ele continua só um tiozão autêntico que fala o que dá na cabeça. Eu sei que é difícil entender isso. E é verdade que o número de perversos e maldosos tem aumentado cada vez mais, que isso é o resultado da fanatização de um autoritário. Porém, ainda há divisões e É o resultado do fascismo, né? É a criação de um elemento de massas comum para que haja esse reforço ideológico. Compreender o fenômeno de verdade não pode homogeneizar. E isso funciona para todos os públicos, tá? O bolsonarismo não tem forma fixa, porque não tem nenhum escrúpulo e caráter. Lembra dessa fala do general Heleno? Que falou, se gritar pegar centrão não fica um, meu irmão? Ah, que loucura, né? Quem diria que um deputado que foi a vida inteira do centrão iria se aliar com o centrão para garantir sua eleição? Quem diria, né? E por isso cabe em qualquer discurso. Você sabia, por exemplo, que nos grupos de Telegram rola até teste AB? Ou seja, testar narrativas antes de tomar a posição oficial do governo. Se Bolsonaro é acusado de corrupção, colocam a máquina em teste. No grupo A, testam atacar o jornalista da matéria. No grupo B, escolhem se defender ou chamar o PT de ladrão. Qual teve mais resposta? Essa será a posição oficial de suas redes. É assim que funciona a máquina de desinformação bolsonarista. Uma organização complexa, com uma fachada descentralizada e fechada num ecossistema. É como um formigueiro. Cada formiga reage ao seu contexto, ao espaço que se desloca e dentro de sua bolha. Uma formiga não sabe como funciona todo o formigueiro e só recebe a sua parte da ação. Caralho, e aí soma. que foda. São grupos de Telegram, mais grupos de Zap, mais influências que disseminam uma máquina de desinformação para esses grupos, sendo reverberados por deputados, senadores e outros políticos, e ganhando matéria em veículos gigantes como Gazeta do Povo, Jovem Pan ou qualquer um É porque é uma grande articulação, né, gente? É isso, é um grande projeto articulado. desses sites de fake news que a gente tá cansado de ouvir. O resultado disso tudo é a construção de mundos paralelos, de realidades paralelas diferenciadas, de um Brasil paralelo completo de informações distorcidas e que, por ser Um Brasil paralelo. multiplataforma e difusa por muitos públicos, se torna verdade e fica inacessível pra gente combater. Por isso, grupos tão diversos e Falar, não dá pra gente fazer igual? Então, pra fazer essa mobilização, a gente precisa de muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, o marketing que a gente o marketing, a propaganda que a gente faz aqui, é guerrilha, né? É guerrilha, é isso. Por isso que a gente depende muito que vocês curtam os vídeos, compartilhem, se inscrevam, mas, sobretudo, se organizem, né? Pra que a gente possa conseguir montar e moldar novas estratégias exatamente pra poder, pelo menos, disputar esses espaços. Isso é absolutamente fundamental. antagônicos entram na radicalização bolsonarista. Então, se você já tinha se perguntado como o Bolsonaro da tiazinha da igreja Exatamente, o Jones está querendo montar um estúdio anti-Brasil paralelo. Basicamente, a gente vai ter que fazer esse esforço pela voluntariedade, né? E aí a gente vai precisar se organizar para ter qual que é o discurso, para pensar nossos meios de mobilização. E isso só vai ser possível se a gente estiver organizado para fazer esse processo. e o Bolsonaro gamer se encontram no mesmo propósito, agora você entendeu. Esses discursos funcionam porque capturam as pessoas num mesmo tipo de afeto, identidade e medo. Se de um lado confiam no capitão como alguém próximo, porque a mensagem foi personalizada para sua bolha, isso é ancorado no medo e na paranoia.
Medo do comunismo imaginário, da Venezuela, do PT, da ideologia de gênero, medo de perder o Paulo Guedes. Mesmo tudo isso que é reforçado pelos veículos de mídia dominantes, né? Senhora Globo, que não altera, que tem a crítica moral ao Bolsonaro, mas não a crítica ao seu projeto econômico. Então tudo isso é reforçado. que as pessoas não saibam exatamente como cada uma dessas coisas vai afetar a sua vida. É um pensamento circular. O PT traz o comunismo, que traz a Venezuela, que é ruim porque é comunista, e o PT, que é comunista, é fundado na ideologia de gênero, que quer tirar o Paulo Guedes, que traz o PT, e assim vai. É uma lógica que só faz sentido dentro da seita, da paranoia. Mas quando instrumentalizado, o medo pode ser ilógico e muitas vezes burro, pode distorcer as nossas percepções. E isso afeta inclusive a nós. O domínio mental do medo afetou toda a eleição, até a oposição. Ele fala tanto absurdo, ele ameaça tanto, ele repete tantas vezes que vai dar golpe, que mesmo odiando esse cara, somos obrigados a tê-lo na ponta da língua dia a dia. Tem domínio maior que esse? Não é à toa que parte da esquerda sentiu o primeiro turno como derrota, mesmo terminando 6 milhões à frente. Porque foi uma derrota, gente. Porque foi uma derrota. Isso que é fundamental a gente colocar na cabeça. Ontem lá no ato, uma galera falou: a gente se surpreendeu com como o bolsonarismo ainda tá muito forte na boca do povo. Gente, os comunistas estão falando isso a cota, velho. Há uma cota, estão falando que despolitizar, desmobilizar ato, que tudo isso, essa ausência do combate, fez com que o bolsonarismo pudesse crescer. Simples e objetivamente. Sabe? Fez com que ele pudesse crescer. Aí é foda, né? Aí é complicado. Nós comunistas estávamos esperando isso, né? Foi forte. E é um baque do caralho, né? Depois do dia 2, uma galera veio perguntar como é que fazia pra se organizar, que queria se organizar, isso e aquilo outro. Porra, a gente tem que acordar pra realidade, velho. O fascismo, ele tá aí. Ele tá aí, ele tá nos meios de comunicação, ele tá na rede social, ele tá na ideologia, ele tá na classe, ele tá em todo lugar. Quem acha outra coisa, que o bolsonarismo perdeu força depois de um genocídio, tá viajando, velho. Tá viajando. Ou que tem gente que tá com medo de... Porque lembrar que o Bolsonaro terminou com mais voto nesse primeiro turno do que no ano passado. De reagir, de ir pra rua, de pautar. Governos assim entram na mente. E o medo agora tem que estar do lado de lá. Eles estão recuando, estão se defendendo, estão perdendo espaço. E o poder tem os seus contraditórios. Eles estão em paranoia, isolados. E ele não funciona sob pressão. Só sabe atacar, mas se pressionado, não sabe lidar. Ele tá nervoso, ele tá pistola. É preciso mostrar a máscara caindo, o desespero chegando. Deixá-los com medo. E o que eu quero dizer com isso? Que o Bolsonaro só existe nessa lacuna de ressentimento, ódio e guerra. E esse é o caminho para desativar esse afeto. Quando o chefe começa a tremer, é hora de balançar mais e mais e mais até cair. É hora de ataque, ataque, ataque. Inverter os polos de afeto. Não entendeu e tá pensando, calma, o que eu preciso fazer? Bom, nós temos 2 caminhos para solucionar os infinitos Bolsonaros. Infelizmente, eu preciso te dizer que isso não vai acabar na eleição. Porém, sem afastar essa máquina de desinformação do poder do Estado, vai ficar ainda mais impossível. Então, no curtíssimo prazo, é preciso se dividir em muitos. Não basta só criar memes. Não basta só ir pra rua, não basta estar na internet, não basta dialogar. É preciso fazer todas essas coisas se dividindo para chegar em cada grupo específico. Perfeito, é preciso devolver em muitas frentes e muitas narrativas. Qual público-alvo você quer atingir? Tudo começa com essa pergunta. É preciso entender que para dialogar até com o indeciso, é preciso conferir qual Bolsonaro a pessoa recebeu. Foda, porque hein? São muitos. Bem bom e cada isso. um deles tem que ser exposto e destruído de formas diferentes. Caralho, e o verdadeiro, muito bom. aquele que nós temos dados, fatos concretos, materialidade, continua desviando verba da saúde, desviando verba da educação, comprando centrão e não tá chegando em parte dessa população brasileira. Esquece os fanáticos. Foca em quem os indecisos estão recebendo. Agora, é claro, tá mais que provado que é importante cultivar um ecossistema de informações de qualidade. Mas isso é um trabalho de médio e longo prazo. A politização online, sua distribuição e a sua disputa constante não é luxo, é necessidade. Tomar as redes constantemente é um trabalho que não para por agora. Nossa. Sabemos que desradicalizar e desfanatizar uma seita não é uma tarefa fácil, exige responsabilidade e muito cuidado. Não tem como mudarmos a seita agora durante um segundo turno. E vamos precisar nos organizar pra isso, hein? Vamos focar no mundo do possível. Faça a sua parte e garanta a queda de Jair. Um respiro e uma volta ao mundo de possibilidades e sobrevivência. Escolha o seu público e vá atrás dele. Muito bom, Compartilhe hein? conteúdos diretos. Entenda o que afeta esse público. Faça valer a sua existência política. É a hora mais importante para nossa geração. Se quiser, assiste o Manual Vira Voto, que eu preparei com muito carinho e tá nesse link aqui. E acredite, ainda é possível fazer muita coisa. Tem muitos milhões em disputa e a maioria, escute, a maioria só decide o voto no dia das eleições. Não pode parar
Da nossa parte, pode ter certeza que continuaremos em todas as frentes possíveis, no curto e no longo prazo. E se puder, mantenha o nosso trabalho existindo, apoiando, compartilhando, ou ainda, quem sabe, fazendo Pix e assinando o nosso Catarse, que é a materialidade que nos mantém vivo. Falta Boa. muito pouco, Muito bom. muita força, muito cuidado. Vai valer a pena. É nóis. E falou. Bom, hein?